a gente pode encontrar aqui diversas razões, né? Do modo que desejar. Se eu quero a razão entre a altura da figura A e a altura da figura B, é uma razão de 15 para 7. Se eu quiser a razão entre o comprimento da figura A para o comprimento da figura B, é uma razão de 20 para 30. E por aí vai, né? Mas a questão está pedindo para a gente encontrar a razão entre as áreas. Então vamos ver. Qual a área desse retângulo azul? A área desse retângulo azul, basta multiplicar o comprimento dele, que é a base dele, pela largura dele, que é a altura dele. Então, base por altura, eu vou encontrar a área. Vocês já viram isso em anos anteriores, né? Então, eu tenho aqui um 20 centímetros, que é o comprimento, multiplico por 15 centímetros, que é a largura, e aplico os conhecimentos que eu tenho. 20 vezes 15 dá 300, e centímetro vezes centímetro, eu somo os expoentes, que é uma propriedade de uma potência, né? Bases iguais, repete a base, que é centímetro, e soma os expoentes. Centímetro a primeira com centímetro a primeira, dá centímetro a segunda, centímetros quadrados, né? Nessa outra figura, tranquilamente eu posso encontrar a sua área, né? Multiplicando o comprimento também pela largura. Ou seja, multiplicando 30 centímetros por os 7 centímetros. E aí eu tenho que 30 vezes 7 é 210, né? Centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado. Então, encontrado essas duas áreas, eu posso também encontrar razão comparando uma área com outra área. De que modo? Tanto eu posso encontrar da figura A para a figura B, quanto eu posso encontrar da figura B para a figura A. Tá joia? Se eu quiser razão de A para B, é a razão de 300 para 210. Se eu quiser de B para A, depende o para que você quer aqui, hein? Eu quero de A para B ou de B para A. Então, quem vai determinar a razão é o sentido que você está colocando nas figuras aí, né? Então, digamos, se eu quiser a razão da figura B para a figura A. Então, é a razão entre quem? Na figura B eu encontrei 210 centímetros quadrados. Na figura A eu encontrei 300. Então, eu tenho 210 centímetros quadrados. Na outra encontrei quem? 300 centímetros quadrados. Assim como aqui eu usei propriedade das potências e somei os expoentes 1 mais 1 deu 2, que é multiplicação, do mesmo modo eu faço aqui na divisão. Centímetro quadrado com centímetro quadrado, o que a propriedade das potências diz? Que se eu tenho bases iguais na divisão, subtrai os expoentes. Então, quando eu digo 2 menos 2, vai dar quem? 0, né? E o centímetro desaparece. Então, eu posso simplificar. Centímetro quadrado por centímetro quadrado cancela, né? Cancelando um 0 do 210 e um 0 do 300. Quem é que sobra? 21 para quem? Para 30. Isso a gente pode simplificar por 3 para chegar numa razão mais simples, para entender melhor, né? 21 por 3 dá 7, 30 por 3 dá 10. Então significa 7 para 10. O que é isso, 7 para 10? Então, cada vez que eu tenho 7 espaços dessa figura B, eu vou ter 10 espaços na figura A. Tudo bem? Para cada 7 espaços que eu ocupar na figura B, vão ser 10 na figura A, que a razão é de 7 para 10. É bacana? Uma outra coisa bacana também é que essa fração 7 para 10, eu encontro um equivalente a ela. O que é um equivalente a ela? Se eu multiplicar 10 vezes 10, eu não vou encontrar aqui 100? Vou, né? 10 vezes 10 dá 100. E se eu multiplicar o 7 pelo mesmo 10? Vou encontrar 70. Então, o que é que significa 70 por 100? Significa 70%. Ora, de interpretação, né? Então, eu posso dizer que a razão da figura B para a figura da A
dá 70%. Ou seja, que a figura B representa 70% da figura A. Então é como se eu pegasse a figura B e colocasse aqui na figura A. Ela ocupa 70% da área, deixa 30% da área livre. Então é outra interpretação bacana para se fazer, né? Então vocês entendem essa interpretação que a gente fez aqui agora? Digamos aí que a questão te peça quanto por cento a figura B ocuparia na figura A? Ou que área em percentuais a figura B ocuparia da figura A? Então, ó, a figura B, que área vai ocupar aqui da figura A? Vai ocupar uma área de 83%? Vai ocupar uma área de 22%? Então, é um tipo de questão em que você precisa aplicar uma razão para saber o quanto uma figura ocupa na outra. Não é isso? A gente viu que aqui tem 210 e que aqui tem 300 centímetros quadrados, né? Então, quanto 210 ocupa em 300? Aí a gente fez, ó, a razão entre uma deu 210 para 300, centímetro quadrado por centímetro quadrado vai ser cancelado, né? Cancelando um zero, fica 21 sobre 30. A gente viu que simplificando por 3, na questão anterior, não é isso? Acha 7 sobre 10. Ora, 7 sobre 10 são 7 décimos, né? Procurando um equivalente aqui, multiplicando por ambos os termos por 10, eu vou encontrar 70 por 100. 70 por 100 me leva em percentuais, que é 70%. Tá joia? E aí você tem como marcar, assinalar a questão correta.